Olá, salve, salve, fala Garcês de volta. Agora o tema geopolítica, em breve, pouco menos de um mês, tem prova do vestibular da URGS. E para falar um pouco de geopolítica, que o pessoal tem pedido, é a parte mais dinâmica da prova, atualidades, né, muda toda hora, mas dentro de geopolítica. Política a gente vai entender, né, como a unidade nacional. Cada país tem a sua unidade política e a distribuição geográfica de poder entre esses países vai determinar o jogo da ordem mundial. Essa ordem mundial que alterou na década de 90, saiu do mundo bipolar para o mundo multipolar. Nesse momento multipolar, então, o liberalismo econômico ele vai ditar as políticas internacionais que os estados têm que se submeter, as políticas econômicas internacionais. O FMI vai ter um papel muito maior, a ONU vai ter um papel destacado também. E a ascensão ou criação de blocos econômicos, a ascensão de alguns que já existiam e a criação de blocos que obviamente não existiam, vai acontecer também. Então o Mercosul vai surgir, a APEC, a União Europeia vai aprofundar sua integração a ponto da criação de uma moeda única. E esse liberalismo econômico ele vai durar esses 10 anos, a década de 90, depois vem a crise asiática, a crise russa, e nos anos 2000 a geopolítica começa a mudar, a China começa a ascender, na América Latina vão assumir governos ligados à esquerda, governos sindicalistas, de uma cultura periférica em relação à década anterior, como é o caso de Evo Morales, o Lula, Hugo Chávez. Tem o ataque das Torres Gêmeas e os Estados Unidos, que antes, no início da década de 90, havia invadido o Iraque, ele novamente volta suas atenções para o Oriente Médio, só que dessa vez sem o apoio da comunidade internacional, pelo menos de parte significativa da comunidade internacional. Então os Estados Unidos passam a agir unilateralmente e começam a perder a legitimidade da sua liderança, e junto com a ascensão da China e de novos agrupamentos como o BASIC, o IBAS e o BRICS. Em 2008 tem a crise das subprimes americanas, atinge o mundo inteiro essa crise financeira, e esses governos ligados à esquerda começam a perder as eleições e começa novamente uma guinada conservadora e um recuo da globalização a partir de 2010. Vão acontecer as primaveras árabes, que vão ser levantes populares em países como a Líbia, a Síria, a Tunísia, Egito, e com a eleição do Trump, os Estados Unidos começam a deixar de lado o processo de globalização, o processo do liberalismo, onde as empresas começavam a ocupar espaços nos países em desenvolvimento, e ele começa a trazer e incentivar que as indústrias que tinham ido para a China, para a Ásia, para a América Latina, começa a incentivar que essas indústrias voltem a atuar dentro do território dos Estados Unidos. Há um processo nacionalista por trás dessas políticas, vai chegar ao ponto de os Estados Unidos se retirar do Acordo de Paris, que é o acordo ambiental acertado em 2015. O Brasil agora, o presidente Bolsonaro, ele sinaliza também que com a saída desse acordo, e as primaveras árabes elas vão alterar também o equilíbrio de poder, vão colocar em xeque o equilíbrio de poder que existe nessa região. Então, Bashar al-Assad da Síria vai ser apoiado pelos russos e a oposição vai ser apoiada pelos Estados Unidos. O Irã, que é uma república islamita, é uma república onde a Constituição ela anda lado a lado com organizações morais, né, relacionadas ao Corão. Então, seria o contrário de um Estado laico. Então, o Irã, que passa a buscar a tecnologia nuclear para produzir energia, vai ser ameaçado de buscar fazer armas nucleares, o que a princípio não foi comprovado, aliás não foi comprovado e a princípio não é verdade. Nesse processo em que da década de 90 até os anos 2000, onde o Ocidente cresce e depois recua, tem um certo recuo no seu processo geopolítico, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai avançar e vai começar a convidar países do leste europeu que eram ligados à União Soviética. E alguns países começam a adentrar, alguns países participam de alianças de livre comércio com países europeus, e quando essa oferta de um livre comércio com a Ucrânia, que é um território faz parte da estratégia geopolítica russa, quando o presidente acena para assinar esse livre comércio com a União Europeia, a Rússia vai reclamar, vai colocar suas tropas na fronteira e faz com que o Ocidente recue em relação a essas políticas, e eles vão pressionar o governo de até então, eleito logo depois de 2013. No Paquistão, Índia e Paquistão, né? O Paquistão com uma maioria muçulmana, faz parte de um território também bastante rico do sul da Ásia. O Paquistão passou a desenvolver armas nucleares, o que a Índia, né, apavora os indianos. A China começa a ascender, começa a crescer sua influência internacional dentro daqueles novos agrupamentos, né, que é o BASIC, o IBAS
e o BRICS, eles passam a fornecer ajudas financeiras e investimentos nesses países, e eles vão criar também o NDB, o novo Banco do Desenvolvimento, que é um banco que, de alguma maneira, compete com o FMI, né, vai ter as mesmas funções, mas ele vai atuar em lugares, em situações onde o FMI não atua. Então a China não quer entrar em conflito com o Ocidente, mas eles vão sim começar a criar sistemas de financiamento para financiar grandes projetos de infraestrutura no seu território e para financiar também outras situações internacionais para os países que precisarem e fizerem parte desse acordo. Alguns países europeus entraram também com verba e com questões políticas dentro do NBD, e os Estados Unidos, né, que também vendo essa ascensão da China, com Barack Obama tinha sinalizado com a assinatura de um tratado de livre comércio que era a parceria transpacífica, que envolviam os opositores da China, envolvia o Japão e Coreia do Sul, mas como os Estados Unidos recuam no processo de globalização, eles também se retiram desse acordo de parceria transpacífica. A questão das imigrações, ela também vai ser muito significativa, tanto por causa das primaveras árabes, por questões ambientais, por desastres naturais. Vai acontecer uma grande migração de países bastante pobres, como no Haiti, na América, né, que vai ter grandes quantidades de pessoas que vão migrar para dentro do Brasil, por exemplo. No Oriente Médio, essas pessoas vão, via Turquia, migrar para países da União Europeia, e isso vai causar um grande desconforto, e isso também vai fomentar que partidos mais à direita, que posições de extrema direita, posições racistas e xenofóbicas, comecem a tomar mais espaço no campo político desses países da União Europeia. E o Brexit, por exemplo, ele está diretamente ligado a essa questão da imigração, tanto pela questão da legislação, que no Reino Unido ela é mais dura do que na Europa continental, quanto pela relação mesmo entre os imigrantes. Então, vai ser vendida uma propaganda entre os conservadores de que os imigrantes estão pressionando os empregos e a empregabilidade dos britânicos. E aí, então, a população vai apoiar também essa saída do Reino Unido da União Europeia. Mas não é levado em conta que também esse desemprego no Reino Unido vem da mecanização. Então, a gente está entrando numa nova era tecnológica, onde as redes sociais começam a criar novas interações, facilitar interações entre novos grupos, entre grupos que tinham um certo distanciamento, e também a inteligência artificial que vai entrar na cadeia produtiva, e é esse salto tecnológico que vai aumentar o desemprego no Reino Unido. Mas vai se manipular essa informação até que tu consiga um apoio popular para que seja aprovado o Brexit, que não está finalizado, é um processo que ainda não está finalizado, mas que deve ter sua conclusão agora em 2019. Ok? Então, atualidades, geopolítica é bastante coisa, e para quem vai fazer a prova da URGS, a gente ainda vai ter mais dicas de geopolítica, mais atualidades. Feito? Fala, Garcês, tamo aí.